autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao plenário do Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega do diploma José Alencar ao Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, SEMBRA. Neste ato, sendo representado pelo almirante de esquadra Marcelo Francisco Campos, coordenador executivo interino do SEMBRA e presidente da Fundação de Estudos do Mar. Solicito ao cerimonial que o conduza até a mesa de honra. Convido para compor a mesa de honra o almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, ex-ministro da Marinha. Uma salva de palmas, por gentileza. Convido para fazer parte da mesa de honra o almirante de esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo, ex-ministro do Superior Tribunal Militar e especialista do SEMBRA. Convido para fazer parte da mesa de honra o almirante de esquadra Eliseu Zamprono, presidente do Conselho Diretor do Clube Naval. Convido para fazer parte da mesa de honra o vice-almirante Sérgio Fernando Amaral Chaves Júnior, secretário adjunto de Energia e Economia do Mar, a nossa Cenemar. Para completar a nossa mesa de honra, convido o capitão de Mar e Guerra, Marcelo Felipe Alexandre, secretário adjunto de Economia do Mar e secretário executivo da Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
gostaria de anunciar as presenças do almirante Walter Lucas da Silva, diretor-presidente do Cluster Naval Tecnológico do nosso estado do Rio de Janeiro, doutor Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia do Brasil, o vice-almirante Marco Antônio Linhares Soares, diretor de Hidrografia e Navegação, nosso grande professor. Está indo para o estado de São Paulo, mas vai estar sempre aqui conosco de coração, né? O contra-almirante Álvaro Valentim Lemos, comandante do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, vice-almirante Amauri Calheiros Boit Júnior, é isso mesmo? Vice-presidente da Ingeprom, o contra-almirante Carlos Augusto Chaves Leal Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Hidrografia, vice-almirante Jaime Teixeira Pinto Filho, vice-presidente da Fundação de Estudos do Mar, almirante de esquadra Vladimilson Borges de Aguiar, assessor-comandante da Marinha para assuntos ligados à autoridade marítima, capitão de mar e guerra Nicolas de Andrade Rocher e assessor e capitão de mar e guerra o senhor Paulo Roberto Costa Júnior. E conforme as nominatas vão se apresentando aqui, nós vamos anunciar também, né, o nosso representante do IBP, que não está aqui, mas a gente anuncia também, né, com carinho, a sua presença, representando o Roberto Ardengue, que é o presidente do Instituto, e dizer o quanto me honra, né, estar aqui nessa tarde, podendo oferecer essa homenagem que nós propusemos a partir de uma visita que fiz ao SEMBRA, sendo muito bem recebida pelo nosso querido almirante Moura Neto, né, que, por razões de saúde, hoje não pôde estar aqui conosco, mas já tive excelentes notícias da sua recuperação, né? O almirante Moura Neto, né, firme no seu propósito, está, não é? Já estará em breve no convívio de todos, à frente do SEMBRA, e, né, muito bem também lhe representando aqui o almirante Campos, que faz também um belíssimo trabalho. É claro que falar do SEMBRA, não é? Todos sabem do trabalho de excelência que esse centro de estudos faz e da grande contribuição que ele dá, não apenas para o estado do Rio de Janeiro, né, sediado como está aqui em nosso território, mas para todo o Brasil, e eu não tenho dúvidas que também com parceiros internacionais, essa troca de experiência e de saberes é muito bem conduzida através desse centro de excelência. E de lá saí muito encantada, né, com o seu trabalho. Ganhei um lindo livro, né, no 2º volume, que fala da Amazônia Azul. Eu que sou uma deputada que tenho dedicado todo o meu mandato na valorização e na implementação dessa política tão fundamental, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para todo o território brasileiro, que é a economia do mar, né, a economia azul. E fico muito feliz em dizer e anunciar que, em termos, inclusive, de construção legislativa, nós aqui no estado do Rio de Janeiro estamos, inclusive, mais adiantados do que o próprio governo federal, enquanto arcabouço legal, não é? No estabelecimento de políticas públicas voltadas a essas atividades relacionadas ao mar. Tudo isso graças à imensa contribuição que eu venho recebendo no meu mandato de profissionais da Marinha do Brasil. Então, aqui eu quero fazer esse registro de toda a minha gratidão, né, ao trabalho que vocês fazem, e eu sempre anuncio com muito orgulho que, para mim, a Marinha do Brasil, de todas as forças, né, é aquela que lida com diversos ambientes. O mar ainda tão inexplorado, o ar e também a terra, porque visitei, né, nessa sexta-feira o CIAMPA,
vendo ali como é feito o trabalho de formação dos fuzileiros e fuzileiras navais. Então, é uma força completa, não é, em todas as suas experiências, mais do que as demais, que também dão a sua contribuição. Então, assim, no meu coração, a Marinha do Brasil, né, não guarda espaço para nenhuma outra força, viu, Almirante Campos? Ela toma completamente o meu coração. Então, falar um pouquinho do SEMBRA, né, que nasceu, né, com a convicção de que o Brasil precisa integrar governo, empresas e academia em torno de um mesmo objetivo, que é fortalecer o conhecimento, a inovação e a soberania marítima do país. Sua criação seguiu a metodologia de centros de excelência desenvolvida pela Petrobras e pela COP UFRJ, mais tarde difundida pelo Essentex da UFRJ. Esse processo resultou no documento Conceitos Básicos e Estratégia, que orienta a atuação da instituição até hoje. A razão de existir do SEMBRA é servir ao país, é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e científico-tecnológico ligado ao ambiente marítimo, ajudando o Brasil a alcançar e manter supremacia em áreas estratégicas relacionadas ao mar brasileiro. Para isso, o Centro apoia estudos, pesquisas, ações e projetos de alto nível, sempre com foco na geração de tecnologias, processos e serviços de excelência. O SEMBRA, ele é composto por um conjunto robusto de parceiros. Seus parceiros fundadores, Marinha do Brasil, COP UFRJ e Universidade Federal do Rio Grande, e os parceiros estratégicos, entre eles a Fundação de Estudos do Mar, a Universidade Federal Fluminense, a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha e a Universidade Federal do Pará e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de consultores e especialistas de diversas áreas que fortalecem esse ecossistema. Gostaria de destacar ainda que o site do SEMBRA disponibiliza de forma aberta e atualizada a obra O Brasil e o Mar no Século XXI, composto por 21 capítulos dedicados ao oceano. E também por meio desse portal, que se divulga o informativo SEMBRA, uma publicação periódica enviada para mais de 9.000 destinatários, contribuindo para disseminar conhecimento e conectar atores fundamentais do setor marítimo. Em síntese, o SEMBRA representa uma visão de futuro, uma visão que reconhece o mar como espaço de oportunidades, de ciência, de tecnologia, de riqueza e de soberania. E é com essa visão que o Centro segue trabalhando para que o Brasil ocupe o lugar que merece no cenário marítimo e global. Por isso é que eu me sinto tão alegre nessa tarde, compartilhando com cada um dos senhores que puderam estar, né, nessa tarde de homenagem conosco, a entrega, né, do diploma, que será, né, oportunamente passado às mãos do representante do almirante Júlio Soares de Moura Neto, nascido no Rio de Janeiro em 20 de março de 1943. É almirante de esquadra da Marinha do Brasil e uma das figuras mais marcantes da Força Naval nas últimas décadas. Atualmente, é o coordenador do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, SEMBRA. Ao longo de sua carreira, galgou todos os postos da Marinha, desde guarda-marinha em 1964 até atingir o generalato naval em 2003, quando foi promovido a almirante de esquadra. Sua trajetória profissional é caracterizada por uma ampla experiência embarcada e em funções de comando e direção. Serviu em diversos navios, como o navio aeródromo ligeiro Minas Gerais, contra-torpedeiros das classes Amazonas, Pará, Espírito Santo e Maris de Barros, além do navio de apoio oceanográfico Barão de Tefé,
e do legendário monitor fluvial Parnaíba, em várias ocasiões como comandante. Atuou também em importantes organizações de terra, entre elas o Centro de Instrução Almirante Van der Kolk, o Centro de Instrução Almirante Alexandrino e a Estação Rádio de Pina, consolidando uma sólida experiência na formação, treinamento e apoio às operações navais. No âmbito de altos cargos na estrutura da Marinha, exerceu funções estratégicas como secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, diretor de Hidrografia e Navegação, diretor-geral do Pessoal da Marinha e diretor-geral de Navegação. Foi ainda chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais, comandante do 6º Distrito Naval, comandante da 1ª Divisão da Esquadra e, posteriormente, comandante de Operações Navais, posição em que passou a coordenar diretamente o emprego dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais. Em dezembro de 2006, assumiu a chefia do Estado-Maior da Armada e, em 21 de fevereiro de 2007, foi nomeado comandante da Marinha do Brasil, cargo máximo da Força, que exerceu até 7 de janeiro de 2015, ao longo de diferentes gestões no Ministério da Defesa. Nesse período, liderou a Marinha em um contexto de ampliação do debate sobre o papel estratégico do mar para o Brasil, com destaque para a consolidação do conceito de Amazônia Azul e para projetos estruturantes de renovação e fortalecimento dos meios navais. Sua formação inclui o curso da Escola Naval e importantes cursos de aperfeiçoamento e altos estudos, como de Comando e Estado-Maior e o curso superior de Guerra Naval, ambos na Escola de Guerra Naval, além do curso superior naval de guerra no Instituto Superior Naval de Guerra em Portugal, o que reforça sua sólida base acadêmica e profissional na área de estratégia marítima e defesa. Pela relevância de seus serviços ao país, o almirante Moura Neto foi agraciado com algumas das mais altas condecorações brasileiras, entre elas a Ordem do Mérito da Defesa, a Ordem do Mérito Naval, a Ordem do Mérito Militar, a Ordem do Mérito Aeronáutico, a Ordem de Rio Branco e a Ordem do Mérito Judiciário Militar, todas em elevados graus, além de várias medalhas militares e distinções concedidas por instituições civis e forças armadas de outros países. Assim, a biografia do almirante Júlio Soares de Moura Neto se confunde com a própria história recente da Marinha do Brasil, uma trajetória de mais de meio século de serviço, marcada por comando, dedicação ao mar, visão estratégica e contribuição efetiva para o fortalecimento da defesa e da presença marítima do Brasil. E eu gostaria, de pedir, antes de passar a palavra aqui para a mesa e também, ler um pouco a respeito do nosso querido Almirante Campos, uma salva de palmas, tanto ao Sembra quanto ao Almirante Moura Neto. O almirante de esquadra Marcelo Francisco Campos é o atual presidente da Fundação de Estudos do Mar, a FEMAR, coordenador executivo interino do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, SEMBRA. O almirante de esquadra Marcelo Francisco Campos é natural do Rio de Janeiro e possui uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço naval e pela ocupação de postos de alta relevância para a Marinha do Brasil. Ingressou na carreira naval pela Escola Naval, onde se graduou em Ciências Navais, sendo promovido à Guarda Marinha em 13 de dezembro de 1983.
Ao longo de sua carreira, exerceu diversas funções estratégicas, entre elas, comandante do navio varredor Anhatomirim, comandante da Estação Rádio da Marinha em Salvador, adjunto da Adjudância de Defesa Naval do Exército e da Aeronáutica na República Popular da China e na República da Coreia, comandante da Flotilha do Amazonas e subchefe de inteligência operacional do Comando de Operações Navais. Também ocupou postos de grande responsabilidade na administração naval, como diretor de Assistência Social da Marinha, comandante da Escola Naval, diretor de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha, secretário de Produtos de Defesa, CEPROD, do Ministério da Defesa, comandante do 2º Distrito Naval, diretor-geral de Navegação e secretário-geral da Marinha. Com sólida experiência em liderança, gestão estratégica e assuntos de defesa, o Almirante Campos hoje contribui para o fortalecimento do conhecimento e da cultura marítima do país, à frente da FEMAR, instituição dedicada à promoção dos estudos do mar e ao desenvolvimento das atividades marítimas brasileiras. E nós também aqui gostaríamos de saudá-lo, Almirante Campos, hoje representando o Almirante Moura Neto, uma salva de palmas pela sua trajetória também na Marinha do Brasil. E agora, eu gostaria também, de passar a palavra aos seguintes componentes da mesa de honra, para que possam fazer as suas saudações nesta tarde de grande alegria para todos nós. Para fazer uso da palavra, o capitão de Mar e Guerra, Marcelo Felipe Alexandre, secretário adjunto de Economia do Mar e secretário executivo da Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar, no nosso estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, deputada Célia Jordão, a nossa madrinha da Economia do Mar do Estado, como é carinhosamente chamada. Eu queria agradecer a senhora por esse momento especial que a senhora proporciona na minha vida, Eu componho essa mesa com autoridades navais que foram referências na minha vida. Então eu cito o almirante Mauro César, ex-ministro da Marinha, em que eu, muito jovem, tenente ainda, vi ele revolucionar a Marinha com práticas inovadoras, então foi sempre uma referência para a minha carreira. Também cito o almirante Leal, ex-ministro do STM e meu comandante na Escola Naval, que a gente tem um carinho especial pelo primeiro comandante, E eu como aspirante, ele era o nosso comandante, e trazemos inúmeras recordações dele como um verdadeiro pai, e não como um comandante lá da Escola Naval. Almirante Eliseu Zamproni, meu comenche, no meu último comando da Corvette Inhaúma, também uma honra estar aqui ao lado de Vossa Excelência, outra referência na minha carreira de tranquilidade, de inteligência emocional e de como liderar um navio, uma tripulação. Então, uma honra poder estar ao lado do senhor também. Almirante Chaves foi meu comandante na SEC-IMO e atualmente é o meu chefe no governo do Estado, subsecretário de Energia e Economia do Mar, outra referência desde sempre também na carreira. Então, a senhora me dá esse presente para eu poder falar para o Almirante Campos, do Almirante Moura Neto. Almirante Campos foi meu conflotant, quando eu comandava um navio patrulha na Amazônia, ele era o meu comandante. Para a senhora ter uma ideia dessa pessoa, vou dar só um exemplo. Eu cheguei para servir em Manaus com minhas 2 filhas muito pequenas e a gente morava no hotel até receber um PNR, uma casa. E ele, até sair à minha casa, ele levava as 2 filhas para jantar na casa dele. Todas as noites pegava as meninas e levava para jantar na casa dele. Então, para a senhora ter uma ideia do carinho que eu tenho com o Almirante Campos, o Almirante Moura Neto, outra referência na nossa Marinha. Então, estar aqui hoje, podendo falar umas palavras ao SEMBRA
e aos homenageados é realmente uma honra como subsecretário adjunto de Economia do Mar. E aí eu vou frisar um pouco da Economia do Mar, né? Nossa secretaria, por iniciativa da senhora, que criou a Lei da Economia do Mar no Estado do Rio, uma iniciativa pioneira no Brasil, nasce a Cenemar, que é a primeira secretaria de Energia e Economia do Mar, é a primeira do Brasil. E a senhora não fez só a lei, a senhora caminha conosco. Vou dar só um exemplo, a deputada, eu sou secretário executivo da CEDEMAR, que é a Comissão Estadual da Economia do Mar. A deputada Célia lidera o GT de Indústria Naval, ou seja, está conosco no dia a dia, formulando políticas públicas, propondo projetos de lei, liderando um grupo de trabalho, ou seja, com a mão na massa no dia a dia da economia do mar. E graças a essas iniciativas que a senhora teve, a gente já vê o Estado do Rio saindo da 20ª posição em emprego e renda do país, já para a 2ª posição, ou seja, resultados concretos, e muitos desses postos de trabalho vêm da economia do mar. Então, essa gratidão para a senhora. E aí eu chego no SEMBRA, instituições como essa, que fazem parte do triplo hélice, né? A academia, o governo e a iniciativa privada, empresas e a sociedade como um todo, atuando junto. E eu citaria o SEMBRA como o bolso desse hélice, né? Que está ali fazendo a junção, é a peça que une as pás dos hélices, fazendo essa junção, divulgando a cultura oceânica, trazendo inovação tecnológica, inúmeras palestras, né, periódicas que o SEMBRA tem trazido para a sociedade, faz a diferença nesse desenvolvimento econômico. E para encerrar, eu vendo alguns aspirantes aqui, que são os nossos futuros, né, eu queria citar, vocês têm estudado economia recentemente, citar o Adam Smith, né, economista famoso lá, que em 1776 escreveu o livro A Riqueza das Nações. E ele cita que as nações que têm o mar à sua porta, como nós, têm uma vantagem estratégica gigantesca para o seu desenvolvimento econômico, social, ou seja, para a prosperidade do seu povo. Então nós temos essa missão atualmente, pegar essa costa gigantesca, né, que nós temos, essa Amazônia azul riquíssima, e fazer de maneira sustentável que isso vire prosperidade para a nossa nação, para o nosso povo. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado pela oportunidade, deputado. Obrigada, capitão. O próximo a fazer uso da palavra para dar suas saudações é o vice-almirante Sérgio Fernandes Amaral Chaves Júnior, secretário adjunto de Energia e Economia do Mar, a quem nós agradecemos também com muita alegria a sua presença, aqui representando, né, o secretário de Estado Cássio Coelho e o nosso governador Cláudio Castro. Bom, senhora deputada Célia Jordão, nossa anfitriã e defensora ferrenha de todos os temas ligados ao mar, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. Senhor Almirante de Esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, ex-ministro da Marinha. Senhor Almirante de Esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo, que muito me honra estar aqui sentado ao seu lado, não pelo senhor ser um chefe naval que nós respeitamos, mas ser também amigo e colega de turma do meu pai, na Marinha. Almirante de Esquadra Liseu Zamproni, presidente do Conselho Deliberativo do Clube Naval. Almirante de Esquadra Marcelo Campos, coordenador executivo interino do SEMBRA. Almirante de Esquadra Valdemir Borges de Aguiar. Demais almirantes, fico feliz em ver os aspirantes da Escola Naval e os alunos do CIAGA aqui presentes, que já desde cedo abraçam uma carreira que será totalmente voltada ao mar. Então é um prazer muito grande ver vocês todos aqui celebrando o mar. Isso é uma manifestação de cultura oceânica que nós estamos aqui fazendo hoje ao estar aqui nessa homenagem que a deputada presta ao SEMBRA. Tá? Demais almirantes, senhoras, senhores, autoridades presentes, boa tarde. É uma grande honra estar aqui hoje representando a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, a CENEMAR, nessa celebração. Hoje,
a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro presta um reconhecimento que transcende o ato simbólico. Ao conceder o diploma José de Alencar ao Centro de Excelência do Mar Brasileiro, SEMBRA, reafirma-se aqui o valor estratégico do mar para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado e da nossa nação. O mar é fonte de energia, de riqueza, de ciência e de cultura. É também espaço de soberania e integração. O SEMBRA, ao reunir conhecimento, pesquisa e inovação, torna-se um verdadeiro farol para orientar políticas públicas e iniciativas privadas em direção a uma economia azul sólida e responsável. A iniciativa da deputada Célia Jordão, ao propor e conduzir essa homenagem, demonstra sensibilidade e visão de futuro. Reconhecer o trabalho do SEMBRA é reconhecer que o Brasil precisa investir cada vez mais em ciência, tecnologia e formação de quadros voltados para o mar. A Cenemar, por sua vez, sente-se honrada em participar dessa trajetória. Nossa missão é articular energia e economia do mar em benefício do Estado do Rio de Janeiro. E o SEMBRA é parceiro fundamental nessa construção. Ao unir esforços com a academia, com a Marinha do Brasil e com o setor produtivo, fortalecemos a base de conhecimento que permitirá ao Rio de Janeiro liderar o país na transição energética e na valorização da economia do mar. Esse diploma, portanto, não é apenas uma homenagem, é um chamado à responsabilidade coletiva. É um convite para que todos nós, governo, parlamento, instituições de pesquisa e sociedade, sigamos juntos na tarefa de transformar o potencial marítimo brasileiro em prosperidade, inovação e sustentabilidade. Em nome da Cenemar, agradeço a Alerj, a deputada Célia Jordão e ao almirante de esquadra Marcelo Campos por esta oportunidade de estar presente nesta celebração ao SEMBRA. Que este reconhecimento seja inspiração para as novas conquistas e para o fortalecimento da economia do mar como eixo estratégico do futuro do Brasil. Muito obrigado. Convido para fazer a sua saudação ao almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, ex-ministro da Marinha. Muito grato, deputada Célia Jordão. Fico muito satisfeito de estar aqui nesta ocasião. Não tanto por ouvir alguém falar, não tanto por ver pessoas que apreciam o trabalho que está sendo homenageado, mas simplesmente pelo fato de verificar que esse trabalho fundamental para o nosso país começa cada vez mais a ser visualizado. Eu costumo dizer que o brasileiro, de um modo geral, não acredita no tamanho do nosso mar, inclusive do que hoje em dia nós temos e que convencionou-se chamar de Amazônia Azul, que é maior do que o território nacional. Mas isto tudo depende de brasileiros que compõem a sua marinha, graças a quem nós não teríamos absolutamente nada disso. Rememorando a história, já por ocasião da nossa independência, o Brasil manteve as suas dimensões, a sua integração de norte ao sul, graças efetivamente a manobras constantes de marinheiros brasileiros. Entre eles, eu poderia até destacar a figura do nosso patrono, o almirante Tamandaré, que entrou na Marinha com 15 anos de idade e sempre brilhou em todos os momentos, em todas as suas atitudes, sendo extremamente modesto. Não procurava vangloriar-se, apenas fazer o bem para o nosso país. Se hoje em dia nós temos aqui uma Amazônia Azul, o nome que foi felizmente adotado para a área marítima a que nós passamos a ter direito internacional,
não é porque fizemos conquista. A lei internacional passou a nos dar direitos se nós cumpríssemos certas obrigações. Infelizmente, o brasileiro não sabe que a nossa Marinha, ela cumpre obrigações enormes nesta região, o que assegura o direito ao nosso país, para esse pedaço de terra ou pedaço de mar, com o seu subsolo e com tudo mais que ele nos proporciona. Fico contente em que aqui há a Assembleia Legislativa do Brasil olhe a isso tudo e dê valor no momento, pela concessão de um prêmio esse que seguramente encanta demasiadamente fortemente aqueles brasileiros que cumprem essa missão. Fico satisfeito de ver aqui jovens marinheiros de todas as formas. São jovens e têm muito a fazer na vida. Posso eu dizer que eu conheci e vivi tudo isso, e ainda hoje, mesmo longe da minha farda branca, eu continuo a pensar bem e procurando ajudar. Estou prestes a completar 74 anos de praça como marinheiro. Já completei, aliás, 74 eu já completei, porque eu tive praça em março de 1951. E vejo que estarmos aqui nesta Assembleia significa que mais brasileiros estão dando valor a esse trabalho. Não é dando valor para a honra da nossa Marinha, mas dando valor em proveito do nosso país. Façamos, por favor, todo o nosso esforço ser mostrado aos brasileiros, para que os brasileiros acreditem nisso e entendam que dependemos deles para conseguir estes resultados. E esse prêmio que hoje será concedido ao SEMBRA, que é um grupo que cuida demasiadamente bem, diariamente, com diversas ações, de desenvolver esse sentimento em relação ao nosso mar. Eu, como marinheiro, posso dizer que me sinto orgulhoso de aqui estar hoje em dia, neste momento, não só na presença desses inúmeros companheiros de uniforme branco, que muito me honram, mas também pelo fato de outros brasileiros, como esses representados nesta Assembleia Legislativa, estão abrindo os olhos da necessidade de nós mantermos um esforço diário, constante, permanente, no bom sentido sempre, para o Brasil poder desfrutar disso tudo. Por isso, eu me considero extremamente honrado em ter sido convidado para vir hoje e ter tido a oportunidade de aqui estar presente e dizer à nossa deputada, muitíssimo obrigado. Obrigada, senhor. Convido para fazer a sua saudação ao almirante de esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo, ex-ministro do Superior Tribunal Militar e especialista do SEMBRA. Excelentíssima senhora deputada Célia Jordão, senhores almirantes, em nome de quem eu cumprimento a todos os presentes, uma boa tarde. A Marinha é muito tradicional e se orgulha muito de manter suas instalações. Cito como exemplos a Ilha Fiscal e o Clube Naval. Mas, deputada, eu estou absolutamente maravilhado com essa beleza do Palácio Tiradentes.
onde eu nunca estive e estou desfrutando todo esse trabalho de arquitetura monumental. O SEMBRA, do qual fui coordenador executivo, pouco tenho a dizer sobre ele, mas possui um site altamente atraente e convido aqueles que não o conhecem a uma visita. Lá encontrarão todas as atividades do centro. Tenho pouco a dizer e não quero molestá-los com mais tempo. Assim, mais uma vez, senhora deputada Célia Jordão, muito agradeço esse honroso convite que acabo de receber. Estendo esse agradecimento aos amigos pelas bondosas referências dirigidas à minha pessoa. Muito obrigado. Convido para fazer também a sua saudação o almirante de esquadra Eliseu Zamprono, presidente do Conselho Diretor do Clube Naval. Muito obrigado, deputada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de aqui estar, pelo honroso convite de participar dessa homenagem ao SEMBRA e conhecer esse palácio. Realmente é muito bonito. Eu que convivo diariamente com o Clube Naval, que é outro prédio muito bonito e preservado. Quem não conhece, eu convido que faça a visita guiada do Clube Naval. Mas estou aqui maravilhado com esse salão e venho fazer essa visita guiada aqui também. E a oportunidade de fazer essa cerimônia aqui é uma outra oportunidade de, além da homenagem, de conhecer esse belíssimo espaço que nós temos. Eu queria parabenizar a deputada pela iniciativa e também por tudo que já foi dito aqui, pela parceria e o incentivo que a senhora dá para a economia do mar e a mentalidade marítima ser aumentada. O Rio de Janeiro realmente galgou degraus importantes justamente por causa disso, tanto em legislação como também em emprego, e isso se deve à iniciativa da senhora, em muito boa parte, com todos os seus assessores, para que essa mentalidade ela seja cada vez mais incrementada e liderada pelo Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, eu parabenizo a senhora pela iniciativa de hoje. Essa homenagem ao SEMBRA é muito justa, porque o SEMBRA ele faz isso, ele tenta trazer a mentalidade marítima para a nossa população em todas as suas atividades, em todas as suas iniciativas. E ser homenageado hoje aqui, tenho certeza que é um reconhecimento que o SEMBRA tem vindo do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro por sua iniciativa, que muito honra e com certeza incentiva mais que todas essas iniciativas sejam apuradas e incrementadas. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, tá? E parabéns ao SEMBRA pelo prêmio. Obrigada, almirante. Dizer que esse trabalho, né, é incansável de todos nós, né, de levar essa cultura oceânica Brasil afora. E amanhã mesmo eu vou estar em Brasília, né, em reunião com o senador Espiridião Amin, né, o senador Wilder também, ele que é o fundador da Frente Parlamentar pela Economia do Mar no Senado, e a gente vai estar, né, eu vou estar levando para ele, ao seu conhecimento, os trabalhos que a gente já vem implantando aqui no estado do Rio de Janeiro, o quanto nós avançamos, né, dizer o quanto que eu tenho podido contar, né, com a excelência dos trabalhos da Marinha do Brasil aqui no meu mandato e me colocar lá também à disposição para que nós possamos prosseguir. E também a visita se deve a um momento muito especial, porque amanhã vai estar pautado, né, na sessão do Senado um projeto de lei de 2013, que foi de autoria do então deputado federal Fernando Jordão, que é meu marido,
reconhecendo a profissão de marinheiro, né, das embarcações de lazer, né, e de passeio como uma profissão, né, de fato reconhecida, porque até então os marinheiros, né, das embarcações de passeio e lazer, eles eram registrados nas suas carteiras de trabalho como empregados domésticos. Não tinha esse reconhecimento da profissão de marinheiro. Então, amanhã, né, vai passar pelo Senado, sendo aprovado, e eu tenho certeza que o será, né, deverá ir a sanção, e aí todo o Brasil será beneficiado, então, com o reconhecimento desses profissionais a partir desta lei, como marinheiros, de fato, porque eles precisam ter essa formação especializada, né, no trato do dia a dia, na condução dessas embarcações, que é uma grande responsabilidade. Então, era uma reivindicação da classe, né, e amanhã nós estaremos, então, em Brasília para presenciar esse momento e também para uma troca de experiências, porque foi o senador Esperidião Amin que fez a solicitação de inclusão na pauta desse projeto de lei. Dando, então, prosseguimento com a nossa cerimônia, daremos início à entrega do diploma José Alencar ao Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, SEMBRA, prêmio concedido pela contribuição ao desenvolvimento do Estado. Representando a instituição, convido o almirante de esquadra Marcelo Francisco Campos, coordenador executivo interino do SEMBRA e presidente da Fundação de Estudos do Mar, para receber a comenda. Com a palavra, o almirante de esquadra Marcelo Francisco Campos. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento, em primeiro lugar, a senhora deputada Célia Jordão, autora da proposta que concede ao Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, o nosso SEMBRA, o diploma José de Alencar, e que tem sido uma incansável defensora das causas ligadas ao desenvolvimento da economia azul, à valorização do nosso litoral e à difusão da importância estratégica do mar brasileiro. Eu não conhecia, madrinha da economia azul, vou passar a adotar também esse termo para associar a senhora. Eu registro também com especial consideração a presença do ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira. Hoje, eu diria que é o nosso marinheiro mais antigo, e por meio do almirante Mauro César, eu gostaria de agradecer a presença de todos que participam dessa cerimônia. Cumprimento também as demais parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, assim como as autoridades civis e militares, os representantes da Marinha do Brasil, das universidades, das instituições científicas e das entidades parceiras que compartilham a missão de promover o conhecimento e o aproveitamento sustentável do mar brasileiro. Saúdo ainda a representação da Diretoria de Hidrografia e Navegação, o almirante Linhares aqui presente, está nos deixando para ir para o 8º Distrito Naval, mas será muito feliz e continuado sucesso, desde já. Dos aspirantes da Escola Naval e dos alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, cujo o comandante está aqui presente, o almirante Álvaro. Então, agradeço muito a presença dessas representações. Gostaria de agradecer
de modo especial, o almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, coordenador executivo do SEMBRA, cuja liderança visionária tem sido fundamental para consolidar o centro como referência nacional nas questões do mar e da Amazônia Azul. Como escreveu José de Alencar, nosso grande romancista, em Guerra dos Mascates, a primeira pátria é a nossa casa, pois está mais junto de nós. E é especialmente simbólico recordar essas palavras hoje, quando participamos de uma cerimônia que homenageia outro brasileiro ilustre que carrega o mesmo nome, o ex-vice-presidente José de Alencar, cuja trajetória inspira esta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, ampliamos essa casa até o azul do oceano, porque o mar brasileiro também é parte viva da nossa herança, da nossa identidade e do nosso destino como nação. Senhoras e senhores, é com profunda honra que o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro recebe o diploma José de Alencar, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por iniciativa da deputada Célia Jordão. Esta é uma distinção que muito nos orgulha e que reconhece não apenas o trabalho de uma instituição, mas o esforço coletivo de todos que acreditam no futuro do Brasil passa, inevitavelmente, pelo seu mar, a nossa Amazônia Azul. O diploma José de Alencar é uma honraria destinada a personalidades e entidades que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da economia azul no estado do Rio de Janeiro. E é igualmente simbólico que esse nome dialogue também com o legado literário de José de Alencar, escritor que ajudou a moldar o imaginário nacional. Dois brasileiros, duas tradições, o mesmo espírito de brasilidade. E é ainda mais significativo que esta solenidade ocorra no Palácio Tiradentes, já mencionado como sendo de uma arquitetura belíssima. Antiga sede da Assembleia Legislativa, espaço histórico do debate público fluminense, que testemunhou decisões fundamentais para o Estado e para o país. Receber esta honraria neste lugar tão simbólico reforça a missão do SEMBRA de aproximar o poder público, os tomadores de decisão, a academia, o setor produtivo e a sociedade, para que a nossa Amazônia Azul seja reconhecida como um vetor de desenvolvimento sustentável, soberania e conhecimento científico. Senhoras e senhores, desde sua criação, o SEMBRA tem buscado fortalecer as capacidades nacionais no estudo e aproveitamento sustentável do mar brasileiro. Sob a liderança do almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, nosso coordenador executivo, o SEMBRA consolidou uma trajetória de realizações marcantes. Nos últimos anos, o SEMBRA publicou a 3ª edição do livro O Brasil e o Mar no Século XXI, coordenou webinários temáticos sobre certificação de pesca, PIB do mar, submersíveis, lançou o caderno de Ciência, Tecnologia e Inovação no Mar, estruturou projetos estratégicos como o Profocais, Programa Fundo Oceânico da Amazônia Azul, e o projeto estruturante de submersíveis para o Brasil. No campo da educação e cultura oceânica, o SEMBRA promoveu 3 concursos nacionais de redação, engajando jovens de todo o país em torno do tema A Década do Oceano, do plano de levantamento da Plataforma Continental Brasileira, o LEPLAC,
e também da cultura oceânica, com mais de 3.000 redações recebidas de jovens de todo o Brasil, e avança agora na criação da primeira história em quadrinhos sobre o mar, que vai ser destinada, obviamente, aos mais jovens. Essa combinação de ciência, comunicação e engajamento social faz do SEMBRA uma instituição singular, um verdadeiro farol de conhecimento sobre o mar brasileiro. Senhoras e senhores, recorro novamente ao escritor José de Alencar, que em 1851 publicou o artigo Diálogos de Além-Mar, refletindo sobre a troca de ideias entre Brasil e Portugal, sobre crítica, conhecimento e identidade. Hoje, mais de 170 anos depois, esses diálogos de além-mar se transformaram para nós em diálogos com o mar, com suas oportunidades, seus desafios e sua urgência. Da literatura romântica à ciência contemporânea, há um mesmo fio condutor, a busca por compreender quem somos e qual é o nosso papel nesse vasto território que vai da floresta à imensidão azul do mar. Por isso tudo, receber o diploma José de Alencar não é apenas uma homenagem, é um chamado à continuidade, é o reconhecimento de que a cultura, a ciência e o mar precisam caminhar juntos, como parte de um mesmo projeto de nação. Em nome do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, agradeço à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, à deputada Célia Jordão e a todos que apoiam essa causa. Que essa distinção sirva como inspiração para que mais brasileiros descubram, conheçam e valorizem o nosso mar. Esse patrimônio que é, ao mesmo tempo, econômico, científico, cultural e afetivo. Muito obrigado. Bom, é claro que a gente nunca quer encerrar, porque o coração da gente, né, tanto se alegra que quer continuar, né, por óbvio, na presença de tantas pessoas inspiradoras que deram tanta contribuição através do seu trabalho ao nosso país. Então, a Assembleia Legislativa, nesse momento, agradece imensamente por tudo aquilo que os senhores, todos que aqui estão, puderam e continuam podendo, não é, fazer no seu dia a dia de trabalho, através dos seus saberes, né? E o SEMBRA é um centro de excelência que vem dando, sem sombra de dúvidas, como aqui já se disse, uma imensa contribuição para que esses saberes continuem cada vez mais conquistando apoiadores, não é? Aqueles simpatizantes, não é? Apoiadores, que cada vez mais cresça essa família do oceano, não é? Amigos do mar, amigos do nosso oceano, é isso que a gente deseja. O estado do Rio de Janeiro é um estado extremamente dependente dos royalties de petróleo. E nós precisamos construir também caminhos novos que nos levem a um desenvolvimento sustentável na geração de empregos, na geração de renda para a nossa população, né, que ainda clama tanto, né, por iniciativas que as tirem de situações de vulnerabilidade social, em especial, né, aquilo que a gente vê, que é a privação material, a fome, né, a violência, e nós temos, não é, o dever, não é, cada um de nós como cidadãos, cidadãs, brasileiros e brasileiras, de trabalhar, né, para um futuro melhor
para os nossos jovens, né? É isso que a gente vê nos rostos dos nossos aspirantes, né? O desejo de um futuro melhor, de um país melhor, de uma nação mais próspera. E cada um de nós que aqui está, não é, tem a certeza, não é, de que o oceano nos proporciona, sem sombra de dúvidas, essa grande oportunidade, porque ele ainda é um imenso mistério para todos nós. E aí, eu acho que eu vou contar, Almirante da Silva, aquela lenda. Posso? Estou autorizada, eu posso. Participando de um workshop, né, na Firjan, aí estava o almirante, o comandante Mourão, né, o nosso professor Tauan, né, que é o professor de muitos. E aí, na minha fala, eu fazendo de uma brincadeira, eu disse, eu vou aqui desafiar a ciência, né, de como surgiu o mar. E isso através, né, contando uma lenda tupinambá. No início do mundo, todas as águas, viu, Almirante Campos? Eu não estava nesse... Todas as águas eram doces, não existia água salgada. Então, portanto, o que hoje nós conhecemos como mar, como oceano, era inexistente. Todas as águas eram doces. Mas vagava pela terra uma linda mulher de sal, que era apaixonada pelas águas. E ela vagava pela terra, sempre parando na beira, né, de longos rios, grandes rios. E nessa caminhada, certa vez, de um rio ela ouviu: existe um rio tão gigante que você não consegue ver, não é, nem o seu início e nem o seu fim. Ele é ilimitado. E ela, então, ficou muito curiosa para conhecer que rio era esse. E ela seguiu o seu caminho para conhecer, então, esse grande rio. E chegando, né, na beira, né, das suas areias cristalinas, ela, então, presenciou a força desse rio através das suas ondas. E aquela cor, né, azul cristalina, que tanto também a encantou. Mas ela era também, tanto quanto ele, bela e encantadora. E esse grande rio, por ela se apaixonou. E ela, da mesma forma, por ele se apaixonou. E naquela paixão, os dois diziam: como que nós podemos consumar a nossa paixão, o nosso amor? Se eu entrar nas águas, eu deixarei de ser quem eu sou. E ele, da mesma forma, dizia: se você entrar nas minhas águas, eu deixarei de ser como eu sou. E aí, naquele dilema, os dois resolveram, então, acatar o grande desafio dessa união. E aí, assim, se fez o mar, da união de uma linda mulher de sal com a força de um grande rio aonde nós não vemos aonde ele se inicia, nem aonde ele termina. E por que que ele é tão encantador, o oceano? Porque ele tem o mesmo mistério de nós mulheres, todo esse encantamento, não é? Esse mistério, essa beleza, não é? E a força das águas, que nós não sabemos e nem tão pouco conhecemos na sua totalidade. Então, assim, para nós vermos que o oceano, ele já é, historicamente, não é? Ele é milenarmente já tratado até mesmo, né, pelos nossos indígenas. Isso é uma lenda tupinambá, né? E cada vez que eu conto, eu aumento um ponto. Então, esse foi o grande desafio, só para a gente, né, terminar de uma maneira um pouco mais informal, mas para dizer o quanto que o nosso oceano precisa ainda de pesquisa, de investimento e de olhar responsável por ele, para que ele continue sendo, né, uma grande força e uma grande fonte de desenvolvimento do nosso Estado
e do nosso país. E para finalizar aqui a nossa cerimônia, né, e para dizer a todos que nós estamos firmes e fortes, né, no fortalecimento da economia do mar, eu vou tomar emprestado, né, o grito dos fuzileiros navais, ad sumos. Para quem não conhece a expressão, aqui estamos e aqui nós continuaremos. Uma boa tarde a todos e todas. Declaro encerrada a sessão.